Acho que todos podemos concordar que um dos detalhes básicos mais importantes para saber sobre qualquer obra criativa de ficção é seu gênero. Por exemplo, O Poderoso Chefão. Todos sabem que estamos nos preparando para discutir um drama épico de máfia barra crime. O mesmo vale para O Iluminado. Todos nós sabemos que estamos falando de terror. Basicamente, a natureza do gênero é crucial. O gênero é a chave. Classificar o gênero de uma determinada obra dá o tom para quase tudo que se segue em termos de discurso sobre a própria obra. Então, muito rapidamente de improviso, da cabeça aqui, qual o gênero de Dragon Ball? A maioria das pessoas vai falar: Dragon Ball é um shounen. Errado. Shounen não é um gênero, é uma definição para um público-alvo: meninos em idade escolar. Outras pessoas vão falar: Dragon Ball é um desenho animado de ação. Quase, mas também extremamente vago. Há uma resposta muito mais específica e tangível que cobre tudo o que Dragon Ball representa em uma única palavra. Mas Dragon Ball é uma mistura muito estranha de coisas bem diferentes: fantasia, ficção científica, artes marciais, mito antigo, comédia, no clássico. Então, como você amontoa tudo isso em apenas uma palavra? Não há apenas um rótulo de gênero que cobre tudo o que define Dragon Ball como Dragon Ball. Também é um dos gêneros mais antigos em toda a história da ficção. E, francamente, acho que é justo dizer que entender esse gênero é necessário e fundamental para entender verdadeiramente Dragon Ball, mais especificamente para entender suas referências culturais. Portanto, agora eu vou dizer algo que acho que provavelmente vai gerar polêmica. Acho que por não entender os fundamentos do gênero real de Dragon Ball, a grande maioria da base de fãs ocidental de Dragon Ball realmente não entende a própria série até certo ponto. Eu lembro de uma das coisas mais incorretas e mal entendidas que eu já ouvi dizer sobre essa série foi uma coisa do tipo, abre aspas, é muito fácil para a maioria das pessoas esquecer que Dragon Ball é um anime porque não há nada particularmente japonês ou asiático nisso. Pode-se supor imediatamente que isso veio de uma discussão horrível de baixíssimo nível, mas na verdade veio diretamente de Vegito X, o Senhor Dragon Ball, direto de um de seus podcasts. Verdade seja dita, essa afirmação é meia baseada na verdade. Não há muito que seja especificamente japonês no cerne das raízes narrativas de Dragon Ball, mas asiático? Nossa, esse é um gênero tão asiático quanto qualquer outro. O gênero, claro, é o gênero Wuxia, que é um gênero muito chinês, tornando Dragon Ball um pouco de uma mistura cultural. E aqui está o que vamos fazer. Vamos falar sobre o Wuxia por muito tempo mesmo, porque esse é um gênero com história muito grande. Mas antes de mais nada, o vídeo possui índice, estão na descrição e você encontra a minutagem exata para cada tópico tratado. Se você só quer me ver falar sobre o cenário, você pode ir no índice e ir na parte de cenário. Se você quer me ver falar sobre os personagens, pode ir na parte de personagens e vai estar lá. Enfim, vamos lá. Não assistam de uma vez, é um vídeo muito longo, veja em capítulos ou coisa do tipo. Eu recomendo assim, mas se você quiser ver tudo também não tem problema. E lembrando, essa é uma série sobre as raízes de Dragon Ball. Então durante muitos episódios eu vou falar sobre outras coisas, mas que se você parar para pensar, estão bem presentes em Dragon Ball. Temos uma playlist no canal sobre essa série e sim, teremos um vídeo falando explicitamente sobre o Shiu em Dragon Ball. O título desse documentário é na verdade para atrair views. É, porque é assim que o YouTube funciona. Qual o gênero de Dragon Ball? Vários, mas o principal eu diria que é Yushu. Essa é a resposta curta. A resposta longa é toda essa série de vídeos. E quando eu estava editando, eu percebi que aqui nesse comecinho eu falei o nome errado. Não é Yushiu, é Wuxia. Eu acabei confundindo por algum motivo, mas enfim. E por algum motivo, depois da introdução, eu começo a falar do jeito certo porque eu li no roteiro. Wuxia, que é pronunciado como Hu-Xia, mas muitas vezes mal pronunciado por muitos ocidentais como Wuxia ou Wuxia, ou alguma coisa do tipo, é o termo dividido, é o termo chinês que se traduz como herói marcial, a partir das palavras Hu, que significa marcial, guerreiro, lutador, soldado e etc., aparecendo obviamente como um componente de uma variedade estonteante de termos e frases relacionados às artes marciais chinesas, e Xia significando cavalheiresco, nobre, heróico e etc. Basicamente, o nome para esse gênero captura e resume de forma sucinta seus temas narrativos centrais e elementos universais para todas as histórias que eles compreendem. Lutadores físicos e combatentes, treinados em várias formas de estilo de luta de artes marciais asiáticas ou simplesmente chinesas,
que mantêm ou são contra um código particular de princípios nobres e de ética. Comparado com a maioria dos gêneros de ficção que ainda são extremamente populares no mundo todo, o wuxia é muito antigo. É difícil de avaliar com precisão, mas remonta aproximadamente ao século II ou III a.C., embora o próprio termo wuxia tenha origem muito mais tarde, colocando suas origens em algum lugar aproximadamente na dinastia Qin, com os primeiros contos de wuxia conhecidos transmitidos oralmente ou rabiscados em pergaminhos na forma de poesia arcaica. Poemas foram os primeiros meios conhecidos para a elaboração de mitos wuxia, mas é claro que dificilmente pararia por aí. Ao longo dos milênios seguintes, o wuxia encontraria seu caminho em praticamente todos, e eu quero dizer todos, os formatos de narrativa que o homem criou, incluindo música, arte performática, ópera, história em quadrinhos, animação e até videogames. Embora o gênero em si possa remontar aos tempos antigos, o nome wuxia é uma cunhagem muito mais recente, com as origens da palavra como rótulo de gênero para mitos marciais que datam da dinastia Qing, e sendo aplicado a obras muito anteriores por estudiosos e historiadores. Além das artes marciais e dos códigos de honra, o outro ingrediente-chave que define o wuxia como gênero é a magia e o misticismo. O que torna uma história de artes marciais, uma história de wuxia, vai muito além de simplesmente representar figuras heróicas engajadas em rivalidade e batalhas de Kung Fu. Além de seus códigos de honra e princípios, o que também define um personagem wuxia é sua proficiência imensamente exagerada em estilos e técnicas de luta de artes marciais sobrenaturalmente poderosas. Nos termos mais simples possíveis, wuxia é o equivalente chinês direto da alta fantasia europeia do estilo arturiano/tolkiano. Em ambos os gêneros, há dragões, há monstros, há magia, há belos príncipes e princesas, há valentes cavalheiros, há bárbaros e bandidos, há ladrões astutos e enganadores, há corruptos e senhores da guerra do mal com fome de poder, há místicos e mentores antigos e sábios, há nômades e vagabundos solitários, enigmaticamente misteriosos, há buscas e jornadas por terras estranhas e perigosas, e o tom é quase sempre de um grande mito épico, e o cenário é geralmente um passado medieval com reinos, espadas e feitiçaria. Apesar de todas as imensas diferenças culturais entre eles, os fundamentos básicos são surpreendentemente semelhantes e diretamente comparáveis. Exceto, é claro, pelo fato de que a fantasia europeia tem 100% menos personagens dando chutes de Kung Fu violentamente brutais e elegantemente rápidos nos crânios de seus oponentes do que no wuxia. Há muito, muito mais além disso, é claro, mas o que eu estou falando aqui cobre o básico absoluto de uma forma breve e resumida de como ver o wuxia. Tentaremos decompor os detalhes e as particularidades daqui em diante, um passo de cada vez. Esse vídeo acontece por um motivo simples. Dragon Ball é uma história do gênero wuxia destinada a garotos do ensino fundamental japonês. De Pilaf a Buu, Dragon Ball é um wuxia. Mas como o Jack o Estripador, vamos por partes. Cara, eu adoro esse bordão do Zangado. Vamos começar com o cenário da maioria das histórias de wuxia. Há um nome definido para ele, e seu nome é extremamente importante para lembrar sempre que consumir, examinar ou discutir e pensar sobre o wuxia em geral. Jianghu, e eu acho que está sendo falado da maneira correta. Eu acho. Muito parecido com o próprio termo wuxia, Jianghu, ou Jianghu, foi uma palavra cunhada um pouco mais tarde na vida do gênero. É um tópico de debate para alguns, mas é geralmente aceito que o romance épico de wuxia, Margem da Água, uma das 4 obras-chave mais seguramente importantes da literatura chinesa, 3 das quais são wuxia, ao lado de um certo outro romance de wuxia com o nome de Jornada para o Oeste, que você deve conhecer, é o provável progenitor da palavra conforme se aplica ao gênero no contexto moderno. A tradução da palavra é um pouco estranha. Tomada literalmente, significa rios e lagos, provavelmente decorrente da típica representação das terras apresentadas nos contos de wuxia, como montanhas enevoadas com a vista para uma exuberante terra arborizada de densas árvores, florestas e planícies e, rios e lagos. A palavra em si já existe há pelo menos mais de 600 anos e é um pouco anterior à margem d'água, mas é geralmente aceito por muitos que a margem d'água ajudou a codificar o contexto adequado da palavra no que se refere a wuxia como gênero. Jianghu, eu vou chamar assim, é o termo geral para a representação altamente idealizada, romantizada e mitificada da China dinástica, em que cerca de 90% de todas as histórias de wuxia são tradicionalmente ambientadas.
Tal como acontece com a Terra-média, o mundo de Jianghu é muito mais um mundo de fantasia míticas de grandes e belos reinos, realeza real e elegante, camponeses simples oprimidos, foras da lei implacáveis e bandidos, vilas pitorescas com lojas, pousadas e tavernas, vastos e traiçoeiros terrenos baldios, horríveis monstros selvagens, maldições, fantasmas, espíritos malignos, armas e artefatos místicos com poder sobrenatural e guerreiros habilidosos. Em Jianghu, há sempre um novo conflito no horizonte, seja uma disputa em grande escala entre reinos inteiros, uma revolta sobrenatural de demônios do submundo, uma guerra de diferenças filosóficas entre escolas de artes marciais, ou uma rivalidade de sangue simples e pessoal entre dois artistas marciais individuais. Sempre há novas aventuras e jornadas se desenrolando em algum lugar. Seja o rito de passagem de uma jovem estudante de artes marciais, uma longa viagem de treinamento para um guerreiro experiente, uma busca para encontrar e recuperar um cristal sagrado, talismã, espada, adaga, uma busca incansável por uma técnica de artes marciais perdida, mortal e proibida, sendo geralmente esse um MacGuffin muito comum, uma onda de vingança de um artista marcial contra bandidos que o injustiçaram, ou talvez uma grande reunião de guerreiros para um torneio de luta de artes marciais. Como o sobrenatural desempenha um papel vital na definição do mundo de Jianghu, fantasmas, demônios, deuses e outros seres metafísicos variados também desempenham um grande destaque em grande parte da ficção wuxia. Na verdade, não é incomum que os personagens frequentemente cruzem para o reino da vida após a morte e conversem, até mesmo treinem com vários seres imortais, e geralmente continuem com suas jornadas conflitos lá. E ao definir o mundo em que essas histórias se passam, também devemos definir os muitos tipos de personagens que o povoam. Obviamente, o conceito central desse gênero são as artes marciais. Artes marciais sobrenaturais absurdamente exageradas, mas artes marciais da mesma forma. Portanto, a grande maioria dos personagens e arquétipos wuxia são compostos de várias faixas de mestres e estudantes de artes marciais. Com a prática das artes marciais sendo tão fortemente mitificada e até mesmo totalmente divinizada nesse gênero, não é incomum que um mestre especialista em Kung Fu em uma história de wuxia seja falado e pensado como um deus. Outro aspecto muito importante, o conceito a ser entendido na ficção wuxia é o de xia e o lin. Simplesmente falando, xia é um termo que se refere aos praticantes das, às vezes literalmente, formas divinas de artes marciais utilizadas em toda a ficção wuxia, permitindo ao usuário realizar façanhas inspiradoras de força física, mental e espiritual. Na maioria dos contos wuxia, os xia são uma comunidade subterrânea altamente secreta de especialistas em artes marciais, muitas vezes composta por uma rede muito vagamente conectada de escolas, clãs e seitas espalhados por todas as terras, que normalmente existem em algum lugar distante da sociedade comum. Os xia também são definidos por seu nome, retirado da metade nobre da palavra wuxia. Eles são definidos não apenas por seu nível sobre-humano do domínio das artes marciais, mas também por sua relação com vários códigos de honra e princípios filosóficos da comunidade das artes marciais. Dependendo da história individual e particular de wuxia em questão, não é incomum que xia e suas habilidades sejam pensados e rejeitados por camponeses, habitantes da cidade, fazendeiros e etc., como pouco mais do que boatos e fofocas. Em algumas histórias, no entanto, eles podem muito bem ser descritos como famosos, reverenciados e bem conhecidos por toda parte. Como qualquer coisa em um gênero tão antigo e denso, varia muito de uma geração de histórias para outra. A sociedade clandestina imaginária de praticantes de artes marciais sobrenaturalmente poderosos que o xia cria em si é comumente referida como Wulin, que basicamente significa o mundo das artes marciais, ou mundo marcial. Como observado, a representação de xia e do xulin pode variar muito dependendo da história que está sendo contada. De modo geral, no entanto, não importa qual seja a sua posição entre a população em geral das terras de Jianghu, xia quase sempre é retratado de uma forma ou de outra como existindo e operando fora da lei e dos parâmetros do governo ou monarquia ou qualquer estrutura de poder que possa existir dentro do mundo daquela história. Não importa o seu alinhamento, ou personalidade ou peculiaridades, a representação típica e tradicional do xia, na grande maioria dos wuxia, é geralmente de forasteiros, renegados e individualistas ferrenhos, que acabam mostrando pouca consideração real pelas leis tradicionais do país, agindo como se essas leis geralmente não se aplicassem a eles. Como seu nome denota, eles são governados apenas por seus próprios códigos e valores de honra, ou falta de honra,
que consideram sagrados acima de qualquer outra forma de estrutura de poder. Então, muitas vezes, as regras e códigos da escola e os caprichos de seus mestres terão precedência para um Xia bem acima do reino que o governa. Além do seu nível desumano de habilidade e dedicação, a ou rejeição de um conjunto de princípios rígidos do guerreiro, Xia também é notável por sua dedicação absoluta para aperfeiçoar seu treinamento de Kung Fu. Embora alguns personagens Xia possam ser representados como dedicando mais tempo livre a atividades individuais não relacionadas às artes marciais, em última análise isso vai variar de personagem para personagem e de escritor para escritor, de um modo geral, um típico personagem Xia em uma história tradicional de wuxia é alguém que abandonou quase todos os outros aspectos da vida que não contribui de forma alguma para o aprimoramento de sua habilidade e o aprimoramento de seus corpos e mentes. Este, por sua vez, é outro fator que pinta Xia como um pária da sociedade. Não importa quão heróicos sejam seus feitos ou quão nobres sejam suas intenções, para eles, seu treinamento e seu aperfeiçoamento como guerreiro vem antes de tudo, mesmo que isso custe diretamente de uma vida feliz e tranquila. Nunca há tempo para descanso, nunca há tempo para deixar as artes marciais de lado por uma causa maior, porque para eles não há objetivo maior na vida do que o domínio total das artes marciais. Há uma grande e vasta abundância de arquétipos clássicos de personagens wuxia que povoaram as histórias do gênero por literalmente milhares de anos. Então, quando você vê alguém se perguntando por que talvez o Goku seja um péssimo pai, tá aí o motivo. Muito classicamente existe o Yuxia. Parece até um pouco com o nome wuxia, né? Mas é Yuxia. Yu, tipo, no jeito que você escreve em inglês. Traduzida aproximadamente como força errante ou cavaleiro errante. Essencialmente, o equivalente chinês de um samurai sem mestre ou um ronin. Um herói central muito clichê. Os Yuxia são geralmente viajantes solitários. Yuxia são frequentemente aventureiros vagando sem rumo, viajando pelas terras de Jianghu em busca de novos desafios para suas habilidades de luta, novas aventuras para excitá-los e novas oportunidades para testar e provar seu valor como guerreiro, e assim por diante. Em suas origens, eles podem vir de praticamente qualquer lugar, de qualquer casta social. Eles podem ser reis, príncipes ou princesas que fugiram de seus reinos, cansados e entediados das vidas mimadas e estragadas. Eles podem ser reis burocratas do governo que se cansaram de fazer cumprir leis nas quais eles não acreditam de verdade. Ou eles podem ser camponeses fortes e corajosos de aldeias pobres que buscam fortuna para si ou para suas famílias, ou que buscam justiça contra os oprimidos. Em termos de treinamento em artes marciais, eles poderiam ter adquirido suas habilidades em um vasto oceano de possibilidades. Eles podem ser alunos anteriormente dedicados a uma escola particular que a deixaram voluntariamente devido a diferenças filosóficas, ou talvez tenham sido expulsos dela quando a escola foi destruída por seus inimigos, ou talvez foram expulsos devido a algum engano ou alguma briga com o mestre. Se eles forem de origem rica ou privilegiada, não é incomum que tenham aprendido suas habilidades com o treinamento de um mestre famoso contratado por suas famílias para ajudá-los a ensiná-los, e etc. Embora guerreiros dignos com nobreza em suas raízes fosse uma caracterização mais padrão para Yuxia em contos anteriores de wuxia, as histórias posteriores de wuxia representariam mais comumente muitos personagens wuxia como vindo de regiões mais pobres, muitas vezes rurais. No final das contas, a história de fundo de qualquer personagem wuxia é uma questão totalmente flexível. Em última análise, o que os define é seu status atual como guerreiros nômades, livres de qualquer laço com qualquer grupo ou terra em particular, sem absolutamente nenhuma lealdade a ninguém, além de seus próprios impulsos e motivações individuais, e que são tradicionalmente movidos por um conjunto forte e inabalável de valores ligados às suas artes de luta. Wuxia é considerado um dos mais antigos tipos de personagem wuxia, o tema de algumas das poesias mais antigas e antiquadas de toda a história do gênero. Na verdade, muito antes de serem apelidadas de wuxia, a maioria das histórias dentro do gênero eram tipicamente conhecidas como yuxia, nomeada por sua escolha usual de protagonistas. Como tal, exemplos de yuxia são impossivelmente vastos. Um dos exemplos mais icônicos é Zhang Yuji, o principal protagonista do romance wuxia Heaven Sword and Dragon Saber. Um herói wuxia favorito e popular nas últimas décadas, Wuji incorpora o aspecto anti-autoritário / social de wuxia e xiás em geral,
em que ele é amplamente definido por sua relutância e desconfiança em relação às estruturas de poder e autoridade, algo com a qual ele luta muito quando é finalmente escolhido para se tornar um líder de uma seita de artes marciais. Outro Wuxia notável é Ling Shong, o personagem titular da história The Smiling Pro do Wanderer. Um órfão criado nas montanhas por um par de grandes mestres de Kung Fu, Shong é o arquétipo Wuxia rural e corajoso por completo. Para a geração do final dos anos 80 e início dos anos 90, Ling Shong está entre os heróis Wuxia mais instantaneamente reconhecíveis e lembrados com carinho, encarnado de forma mais memorável por um muito jovem Jet Li e um par de adaptações cinematográficas de Smiling Pro de Wanderer, o Espadachim, que eram insanamente populares na época. Outro arquétipo de Wuxia extremamente importante é o Xian, uma palavra cuja tradução pode variar de espírito iluminado, ser transcendente ou santo imortal, ou até mesmo mago ou sábio. Xian são antigos mestres de artes marciais em todas as suas formas e estágios, físico, mental e especialmente espiritual. Xian são guerreiros veteranos que dominaram os aspectos místicos do Kung Fu, tão completamente que não são mais considerados inteiramente humanos, mas algo mais evoluído, algo mais próximo do reino espiritual do que do reino físico. Como tal, embora os Xian sejam tradicionalmente envelhecidos na aparência física, eles são geralmente considerados sem idade e quase imortais. Suas mentes e espíritos são tão avançados que seus corpos agora são capazes de suportar muitos dos fatores da deterioração da idade avançada, permitindo que eles se movam muito bem e muitas vezes até melhor do que uma pessoa jovem em boa forma física. Eles são gênios em questões filosóficas, tanto quanto na arte de combate. Xian são os estadistas mais velhos do Wulin e do Xia como um todo, e são praticamente o que é mais próximo que a comunidade tem de um corpo governante. É claro que os Xian são quase sempre altamente reverenciados e respeitados dentro da comunidade de artes marciais da história, cujas visões e opiniões são sempre consideradas porque eles são pessoas muito importantes. Frequentemente, mas não necessariamente sempre, são herméticos e solitários por natureza. Os Xian geralmente se isolam mais longe da civilização do que a maioria dos outros Xia normalmente tendem a se isolar, vivendo geralmente em locais muito remotos de difícil acesso, geralmente perigosos até mesmo para tentar se viajar por lá. Esse traço pode ser facilmente lido como um ênfase adicional em seu maior distanciamento e alienação do resto da sociedade normal, pois seus poderes físicos e espirituais aumentaram e os transformaram tanto que os afastou pouco a pouco dos sentimentos, embora este atributo possa variar muito de uma caracterização para outra. Mas fora do círculo das artes marciais, os Xian geralmente são considerados como mendigos ou vagabundos que ficam falando superstições. Isso, obviamente, na visão da população geral, a população que não está ligada às artes marciais. É claro que também é extremamente comum para muitas histórias Xians terem sido Wuxia em algum momento do início de suas vidas. Entre os exemplos mais conhecidos de um Xian é Zhang Sanfeng, sem dúvida uma figura histórica da vida real, embora essa seja uma afirmação extremamente contestada devido a vários relatos conflitantes. Zhang Sanfeng foi usado como um arquétipo de Xian incontáveis e incontáveis vezes ao ponto de incorporá-lo totalmente. Um homem sagrado de princípios taoístas conhecido nas lendas por sua humildade e ausência total de ego, juntamente com sua imensa destreza nas artes marciais. Sanfeng, se os relatos de sua vida forem considerados, supostamente viveu bem mais de 200 anos de idade. Apesar da natureza altamente duvidosa da maioria dos relatos históricos de sua vida, os contos e mitos que o cercam despertaram a imaginação de incontáveis escritores e contadores de histórias Wuxia por incontáveis centenas de anos. Muitas histórias e lendas o mostram como o criador da arte do Tai Chi e também como um inovador de muitas técnicas no enfoque do Qi. Claro, como acontece com qualquer arquétipo, existem subversões definidas, e não é incomum encontrar Xians nas histórias de Wuxia que são tudo menos nobres ou benevolentes, mas sim corruptos, perturbados, enlouquecidos de vaidade e ego por seu próprio poder e maestria. Esse tipo de Xian são frequentemente considerados alguns dos mais perigosos oponentes e adversários que alguém pode enfrentar em uma história de Wuxia. Entre os exemplos mais popularmente conhecidos, temos, é claro, Pai Mei, ou Bak Mei, também conhecido como sobrancelhas brancas, muito parecido com Zhang Safeng,
Pai Mei era supostamente uma figura histórica da vida real, de autenticidade duvidosa e relatos também muito duvidosos. Outrora um sumo sacerdote Shaolin, residente no monastério principal de toda a seita, e supostamente o criador do estilo Garra de Águia, uma das formas mais brutais e letais de Shaolin, diz a lenda que ele traiu a ordem e ajudou a levar a dinastia Qing a saquear e queimar o templo, o evento que eliminou uma grande porcentagem dos melhores guerreiros da ordem Shaolin, deixando apenas 5 vagando pelo país em busca de alunos para passar suas habilidades para algum dia reconstruir a ordem. Esse evento tornou Pai Mei / Bak Mei como incrivelmente famoso e notório ao longo dos séculos, mas sua precisão real é objeto de debate. No entanto, essa história de um ataque ao principal templo Shaolin, liderado por um sacerdote com sobrancelha branca, também é usada em incontáveis histórias do folclore wuxia. A margem da água é a história mais famosa, como um evento-chave na história da Ordem Shaolin. O papel principal e a participação de Pai Mei neste ataque ao templo também o pintaram permanentemente como um dos exemplos mais icônicos e famosos de um Xian malvado e amoral na ficção wuxia. Embora mais proeminentemente representado para o público moderno, em uma trilogia de filmes da Shaw Bros., o público do Ocidente o conhecerá imediatamente dos filmes Kill Bill de Quentin Tarantino, onde ele é retratado mais ou menos como o próprio Pai Mei dos filmes do Shaw Bros. Em Kill Bill, o fato de que ninguém menos que o próprio Pai Mei mítico é usado pelo Esquadrão das Víboras Mortais como seu sábio e velho mentor eremita tem o objetivo de retratá-los como um grupo de lutadores vilões, adicionando um elemento extra de amoralidade para eles, para o público conhecedor da ficção de Kung Fu se chocar ao ver Pai Mei no meio daqueles vilões. Outro arquétipo comum é o do assassino. Autoexplicativo o suficiente, assassinos são artistas marciais que usam suas habilidades principalmente como armas de aluguel, vendendo suas habilidades de luta para quem der o lance mais alto. Impulsionados por dinheiro e ganância em vez de princípios e éticas, os assassinos são tradicionalmente considerados como vilões. Muitas vezes, o assassino é vagamente semelhante a um wuxia, no sentido de que eles são frequentemente solitários, sem mestre e sem qualquer lealdade particular a qualquer facção. Embora algumas histórias posteriores de wuxia tenham postulado os personagens de assassinos como pertencentes a escolas marciais específicas que treinam e se dedicam ao negócio de lutar e matar outras pessoas para lucro monetário, e, portanto, são geralmente retratados como completamente corruptos em comparação com outras escolas. Raramente retratados como tendo a menor gota de honra, os assassinos são muitas vezes os subordinados de um vilão de uma história, mas às vezes podem assumir o centro do palco como principal antagonista se a vingança entre ele e o herói for pessoal o suficiente ou o perigo que ele representa é grande o suficiente. Eles também podem às vezes mostrar arrependimento por sua profissão e se afastar dela em direção à vida de retidão, dependendo da história em questão. Então, é claro, existem os monges. Os monges podem vir de uma variedade de seitas, e geralmente estão entre os guerreiros mais focados e dedicados do Wulin. O monge é geralmente aquela pessoa que abdicou de tudo da sua vida para aprimorar o seu corpo, mente e habilidade na arte da luta. Os monges são ainda mais remotos do que um xian. Eles são reservados e distantes da sociedade, normalmente passando a maior parte do tempo trancados em seus vários templos e terrenos longe da civilização, raramente se aventurando pelo mundo, a menos que seja para questões de extrema urgência. Muitas vezes, no entanto, um personagem monge de uma história wuxia pode ser um monge errante, que vagueia livremente pelas terras de Angu. Isso pode ser por uma série de razões. O monge pode ter se libertado de sua seita / templo pode ter sido exterminado em uma batalha, ou ele pode estar simplesmente em uma missão específica que exige uma grande quantidade de viagens. Muitas vezes, os principais motivos de um monge em uma história de wuxia serão muito diferentes dos de um wuxia. Tradicionalmente, um wuxia luta puramente para desenvolver suas próprias habilidades e por seus próprios ideais pessoais, enquanto os monges, com muito mais frequência, tendem a ser mais abrangentes e ter motivos mais variados, geralmente ligados à vontade e às ordens de seus templos e seus mestres. Isso, entretanto, geralmente não se aplica a monges que se separam de seu templo, e há muitos ex-monges que vagam por Jianghu e lutam mais por seus próprios motivos pessoais, de maneira semelhante ou idêntica a um wuxia. As duas seitas monásticas mais estereotipadamente, comuns, usadas na vasta maioria dos contos wuxia são os Shaolins e os Wudang. Os Shaolins eram / são, é claro,
uma seita de monges budistas da vida real, enquanto os Wudang são amplamente fictícios, nascidos de uma coleção de mitos e contos populares que abrangem incontáveis centenas, se não milhares, de anos. Ao longo da grande maioria da ficção wuxia em que eles aparecem, os Shaolins e os Wudang são colocados um contra o outro como espelhos opostos, rivais no poder e posição em torno do mundo marcial, e muitas vezes como adversário. De acordo com a tradição, as origens do Wudang o dizem que há muito tempo eles se separaram do Shaolin em sua própria seita. Enquanto as crenças e filosofias de Shaolin derivam do budismo, a dos Wudang derivam do taoísmo. Em muitas histórias de wuxia, os monges são enigmáticos e muitas vezes considerados estranhos ou impenetráveis em suas crenças e práticas, até mesmo para alguns dos personagens xia mais bizarros. E são igualmente figuras espirituais/religiosas, pois são guerreiros da elite, tradicionalmente usados como personagens de apoio. Muitas histórias de wuxia também apresentam monges como foco principal da narrativa, e é desnecessário dizer que eles também são normalmente forças a serem consideradas em uma luta. E, claro, como Xian, nem todos os monges são necessariamente do tipo honrado ou nobre. Muitas histórias de wuxia apresentam monges individuais ou seitas monásticas inteiras que são muito corruptos e perversos em seus modos e intenções. Os monges, é claro, são muito fácil e imediatamente distinguíveis visualmente por suas vestes amarelas e vermelhas, cabeças raspadas, queimaduras em suas testas, bem como às vezes carregando cajados do nome Kakara. Como observado anteriormente, o mundo de Jianghu está repleto de um vasto bestiário de criaturas inumanas. Isso por si só cobre uma gama bastante ampla ao longo da história do gênero. Muitos são bestas e monstros míticos que vagam pela selva como animais e podem representar ameaças naturais contra guerreiros desavisados que atravessam estas terras mágicas. Outras criaturas são mais amigáveis e podem até ser domesticadas e agir como aliadas úteis para os heróis. Além de monstros selvagens, há também a presença de demônios, fantasmas e vários espíritos malignos variados. Eles podem variar de qualquer coisa, como um Oni, ou um vampiro, ou zumbi, ou fantasma, etc. Por extensão, wuxia também às vezes deixa o plano terrestre inteiramente e vagueia na fantasia banksiana, pois numerosas histórias de wuxia dedicam seu foco ao reino celestial e ao submundo infernal, frequentemente com deuses e divindades, geralmente da tradição budista ou taoísta, aparecendo como personagens que interagem diretamente ou não com os mestres de artes marciais, Wulin e outros habitantes do Jianghu. Depois, aos estudiosos. Estudiosos, ao contrário do tipo de personagens listados acima, não são artistas marciais ou guerreiros de qualquer tipo. Os estudiosos são civis, e não só não são lutadores, mas eles geralmente desempenham um papel muito específico nas histórias wuxia. Às vezes eles são referidos como renshi. Como o nome claramente denota, os acadêmicos são intelectuais e burocratas, geralmente de origem muito abastada e privilegiada. Eles abandonaram a maioria das formas de atividades físicas em favor do estudo e da aquisição de conhecimento. Os estudiosos frequentemente desempenham uma variedade de papéis coadjuvantes em uma variedade de histórias de wuxia, e geralmente são brutalmente vitimados de várias maneiras pelos vilões/antagonistas da história. Tal como acontece com os monges, os estudiosos também são geralmente facilmente identificáveis, visualmente um conto, por causa da maneira de se vestir bem mais vistosa, uma forma física bem, diferente, ou ele é muito magro ou geralmente ele é muito gordo, um andar e um linguajar desajeitado, bem como uma variedade de chapéus de formatos distintos, denotando-os como intelectuais. Também temos os bandidos. Bandidos são um problema comum em todas as terras de Jianghu e atacam camponeses maltrapilhos e ricos, geralmente mais encontrados em terras desertas remotas ou regiões montanhosas. Os bandidos tendem a atacar e roubar os viajantes enquanto eles passam por seus territórios. É isso, eles são bandidos. Depois nós temos os soldados. Os soldados são guerreiros que lutam em nome de uma estrutura de poder ou de um status quo do atual governo/monarquia governante de Jianghu e uma determinada história de wuxia. Apesar de, às vezes, geralmente nos casos dos personagens mais importantes, eles possuem uma proficiência sobre-humana em Kung Fu comparada a um xia. Os soldados são, em muitos aspectos, opostos espelhados da maioria dos xia. Como os xia frequentemente agem bem fora da sociedade de Jianghu, os soldados, em contraste, a personificam completamente. Para colocar em um contexto muito estupidamente simplificado,
Se os Xia são a Aliança Rebelde, os soldados são as tropas do Império Galáctico. Deve-se notar neste ponto como a maioria vasta das histórias wuxia tende a ser severamente anti-autoritária. Embora existam instâncias individuais de um governo/autoridade sendo retratado de forma positiva/benevolente, em geral, a maioria dos wuxia tende para retratar com frequência o governo como intimidador, ganancioso, corrupto, ineficaz e que precisa urgentemente de um chute. O conceito do individualismo está no cerne dos princípios de um Xia. Como mestre das artes marciais que dedicam suas vidas inteiras ao aprimoramento de sua arte, vamos dizer assim, os Xia acreditam, acima de tudo, no poder do próprio impulso e espírito do indivíduo como sendo capaz de conquistar tudo ao seu redor. Este é um contraste muito grande com a ideia do coletivismo, com a forma de pensar profundamente enraizada e amplamente difundida não apenas na China, mas em uma grande variedade de culturas asiáticas como um todo. Como observado anteriormente, o aprimoramento de suas habilidades nas artes marciais foi colocado muito acima de tudo em termos de prioridade, acima dos amigos e até da família. Uma parte do raciocínio aqui é que Xia considera um grande número de normas sociais como sendo completamente arbitrárias e sem sentido. Onde é que está escrito exatamente que todo homem tem que ser eventualmente um pai? Ou tem que ser eventualmente um esposo? O que isso causa de benefício exatamente? Os Xia são geralmente conhecidos por se irritarem com rótulos e conceitos que são aplicados da maneira que eles têm que ser, sem nenhum pensamento ou justificativa real. Em essência, o Xia é obstinado e exagerado em relação ao que considera ser lealdade. Todo respeito deve ser ganho primeiro, e mostrar respeito e deferência a qualquer outra pessoa que não mereceu era visto como choramingar ou ser facilmente intimidado. Essa é uma das principais razões pelas quais os Xian recebem tanta consideração nas comunidades Wulin. Ao alcançar um estado de espírito e habilidade tão elevados, eles demonstraram toda a razão do mundo sobre o porquê eles devem ser respeitados e reverenciados. Um Xia seguirá a palavra de um grande mestre Wulin muito antes da palavra do imperador, governador ou até mesmo de um cônjuge ou do pai, porque o mestre merece respeito, porque ele fez por merecer. Essa é uma das razões pelas quais escolas e professores de artes marciais podem manter uma conexão e significado tão aprofundado com um Xia. Uma escola de arte marcial e a relação professor/aluno é muito mais importante do que um laço entre uma família. A traição da escola, professor ou aluno acaba também sendo vista de uma forma muito mais horrível, fazendo com que Xia vão atrás de vingança contra aqueles que o traíram, que pode acabar resultando na sua morte. E não é como se os Xia não tivessem conceitos mais tradicionais, entre aspas, de justiça. Um Xia era fortemente contra o uso de força excessiva contra o inimigo mais fraco. Isso era visto como intimidação e uma violência arrogante, e era fortemente desprezado pela maioria dos Xia, que se apegavam firmemente a esse tipo de valor. Embora a força indevida/desnecessária seja desaprovado, a força em si não é. O que eu quero dizer com isso é que, embora intimidar os fracos e indefesos seja considerado grotesco, o pacifismo completo não é uma característica desejável aos olhos do Xia. Em contraste, quando era considerado necessário ou pelo menos justificável, uma exibição adequada de força era considerado um meio absolutamente honroso de atingir os objetivos de alguém. Isso aqui vai muito contra os princípios altamente pacifistas do budismo, do confucionismo e de muitas outras religiões chinesas que valorizam o pacifismo como uma virtude tremenda. Embora seu objetivo principal no treinamento de artes marciais seja principalmente o autoaperfeiçoamento, essas habilidades são geralmente vistas como precisando ser devidamente testadas em algum ponto ou outro para que alguém realmente prove seu valor como lutador. Muita inatividade em suas habilidades não é vista como desejável para a maioria dos Xia. Grande parte das ideias de respeito de Xia depende do conceito de reciprocidade, mostrar respeito e honra apenas àqueles que são capazes de retribuí-los. Não importa quem você seja, se você não mostrar a um Xia nenhum sinal de que é capaz de retribuir o respeito de maneira adequada, então espere ser tratado com muita frieza por eles da mesma maneira. É claro que toda essa conversa sobre o sistema de honra por trás de uma classe de mestre de artes marciais não teria nenhum motivo se eu não falasse das artes marciais de verdade. Dito isso, eu acho que agora é hora da gente ir para o próximo capítulo. O capítulo falando explicitamente sobre luta. Mas isso
fica para um próximo vídeo. É isso. Tchau.